Hoje é terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Jesus não suportava um tipo de religião em que o indivíduo se esforça para mostrar-se piedoso diante de Deus, porém sem gestos de misericórdia em relação ao próximo. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Nesta terça-feira da quinta semana do Tempo Comum, o evangelho proposto para a nossa meditação é de Marcos, no capítulo 7, versículos de 1 a 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. Maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como essas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São Marcos nos apresenta a nova ética de Jesus sobre o tema da pureza e impureza. Os judeus, no modo geral, tinham esse tema como muito importante e chegavam ao exagero dos riscos de impureza, mas não se tratava questão de higiene, era questão mesmo ritual, espiritual. Os escribas e fariseus escondiam uma enorme hipocrisia por trás da veneração da tradição. E ao invés de respeitar a lei, eles davam mais valor
a tradição. E o respeito pela lei era apenas pura exterioridade, hipocrisia, para mostrar. Por isso essa palavra mesmo, hipocrisia, que significa máscara ou ator, né? Era a máscara do ator que faz um teatro, uma encenação. Esse costume, fundado numa série de preconceitos, não pode isso, não pode aquilo, tem que lavar a mão desse jeito, saiu na rua, voltou para casa, tem que tomar banho, tem que fazer desse jeito. Tudo o que tocar ficava impuro o coração. Imagine, por exemplo, eles eram judeus. Se uma pessoa que não era judeu, um pagão, pegasse, vamos imaginar, numa vasilha, e se um judeu tivesse pegar naquela vasilha, ele não aceitava pegar, ou se pegasse ele tinha que correr e fazer todo um rito de purificação, porque ele achava que então estava contaminado, porque aquele pagão não acreditava em Deus. Até mesmo a dinâmica dos ritos de purificação era exagerada. É claro que elas foram dadas por Deus, está na Bíblia, e tinha um objetivo pedagógico para ir preparando as pessoas aos poucos para reconhecerem a necessidade que precisavam ser purificadas, que eram pecadoras, para que, quando Jesus chegasse, acolhesse-no como Messias, o Salvador, e assim encontrasse nele o Cordeiro que iria lavar toda a imundície, todo o pecado do mundo. Mas eles fixaram-se apenas nos ritos e não viram que era uma aprendizagem para acolher Jesus e ser purificados por ele. Então, eles praticavam uma religião de modo inconveniente, e Jesus fala isso. Para umas coisas eram severos demais, detalhistas. Para outros, faziam apenas o que lhe era cômodo. E a chamada de atenção de Jesus era porque eles valorizavam o que era supérfluo, que era acidental, e deixava de lado o que era mais importante, o que era principal. Já os discípulos de Jesus estavam sendo formados por ele de modo diferente. Ele ensinava que ao invés de ficar em detalhes no periférico, eles deveriam se orientar pelo espírito da lei. Quando Deus deu esta lei, o que ele queria dizer? Qual era o propósito dele para o meu bem, para a minha salvação? Então buscar o sentido que correspondia à vontade do Pai. Mas os escribas, fariseus, estavam como cegos, conduzindo outros cegos. Pensavam que eram melhores, porque observavam todos esses ritos. Mas Jesus mostra que estavam enganados, porque enquanto eles achavam que se pegasse nisso ou naquilo estava ficando contaminado, na verdade o coração estava cheio de pecado. E o problema do pecado não é uma coisa exterior, mas é do coração. Falando na linguagem popular, eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. No Evangelho nós encontramos 3 atitudes de Jesus. Ele descreve o caráter desses acusadores. Vocês são hipócritas, mentirosos. Vocês fazem uma cena de serem perfeitos, de obedecer toda a vontade de Deus, mas o coração de vocês está longe de Deus. Revela a inversão de valores. Eles, ao invés de colocar em primeiro lugar o mandamento e a tradição em segundo lugar, eles valorizam a tradição e deixam o mandamento. E Jesus aponta o desvio deles. Estão fazendo um culto em vão, só com os lábios, mas o coração longe. Estão negligenciando o mandamento. Aí Jesus até cita um, que é o mandamento de honrar pai e mãe. Vocês estão abandonando o mandamento por causa das tradições.
E ainda mais, eles rejeitam jeitosamente o mandamento. Dão um jeitinho, olha, você tem que honrar pai e mãe, mas vamos fazer o seguinte: meu pai e minha mãe, eu não vou dar nada para vocês não vou ajudar vocês não, porque o que eu tinha que ajudar vocês eu vou dar para Deus. Mas não dava nada, né? E invalidam a palavra de Deus, e o mandamento é palavra de Deus. Então, quando eles consagravam a Deus o que era dos seus pais, o Corban, né? Eles estavam o quê? Mostrando que amavam a Deus? Não. Estavam se opondo à vontade de Deus, porque a vontade de Deus primeiro é honrar pai e mãe. Rezemos. Senhor Jesus, tira da nossa vida e do nosso coração toda hipocrisia. Guia, Senhor, nossa vida, nossa mente, nossas vontades e propósitos para compreender o espírito do Teu mandamento, a vontade do Pai, e assim correspondermos. Não nos deixe, Senhor, inverter os valores, não nos deixe apenas viver na aparência, mas que a gente escute a Tua palavra e cumpra a vontade de Deus. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.